Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é José Roberto Beraldo. É um prazer estar aqui contribuindo com o IBEF São Paulo nessa série que eu convido vocês todos a acompanharem, que é o Insight CFO. Só para vocês conhecerem um pouco mais da minha carreira, né? Eu fui durante 25 anos, na realidade, trabalhei por mais de 30 anos em empresas grandes, nacionais e internacionais, sendo 25 anos como CFO no Brasil e também fora do Brasil. Atualmente, além de auxiliar empresas, né, e executivos com consultoria, eu trabalho no terceiro setor, com o terceiro setor, e também trabalho com empresas novas, investindo em empresas novas que, de alguma maneira, possam mudar ou melhorar a vida das pessoas, tá certo? E aqui, por falar nisso, vamos falar hoje, eu gostaria de falar hoje um pouco sobre soft skills, né, que é um assunto que me interessa muito, que eu tenho estudado muito nos últimos anos, inclusive fiz vários cursos, é um hobby antigo, né, psicologia, na realidade, é um hobby muito antigo que eu tenho, né, desde, na realidade, 2003, quando eu soube que o Daniel Kahneman, um psicólogo, ganhou o Prêmio Nobel de Finanças. Eu realmente fiquei com psicologia sendo um dos meus maiores hobbies, né? E atualmente eu estudo, comecei um mestrado, fiz uma pós-graduação, uma especialização em neurociência e agora faço uma especialização também em ciências humanas. Eu acho que é um bom campo para os financeiros também explorarem. E por isso eu vou falar um pouco de soft skill, né? Soft skill, na realidade, para os financeiros e para os executivos em geral, eu acho que é extremamente importante, né? São coisas que têm que ficar na nossa agenda, na agenda dos executivos e dos financeiros especificamente. Antes disso, eu vou definir, vamos definir, todos vocês já sabem o que é soft skill, mas eu gostaria de definir, né? Soft skill é um termo muito simples, né, para uma série de qualidades que ajuda as pessoas a serem qualidades individuais que ajudam as pessoas a desempenharem papéis positivos, né, e contribuírem com as suas respectivas organizações. Exemplo de soft skill, por exemplo, é a atitude, né? A pessoa ter atitude positiva, ter uma boa comunicação, ter um pensamento crítico, entre muitas outras habilidades que a gente vai estar discutindo um pouco para frente, tá? Uma coisa que eu gostaria também de deixar claro, né, que eu achei muito interessante, né, que aparentemente para muita gente soft skill, a discussão da importância de soft skill é recente, né? Mas isso não é verdade, né? Se a gente pega, e eu vou dar um exemplo para vocês que eu acho ímpar, emblemático, né? Em 1918, ou seja, mais de 100 anos atrás, a Universidade de Harvard e o Instituto de Pesquisa de Stanford fizeram uma pesquisa com 2.000 engenheiros. E nessa pesquisa eles fizeram uma pergunta para esses 2.000 engenheiros, ou 1.800 engenheiros, qual era o segredo do sucesso, na opinião deles, do sucesso da carreira deles. Em 1918, o resultado foi o seguinte: 85% das pessoas acharam, dos pesquisados, colocaram que o grande sucesso para a carreira deles era o soft skills. Só 15% disseram que não, que eram os hard skills. Muito interessante, né? Então, a grande pergunta é por que, apesar de a gente saber, no mínimo, há mais de 100 anos sobre isso, a gente teve grande dificuldade, ou ainda tem grande dificuldade, de discutir isso na nossa formação acadêmica, nas escolas, universidades, etc., né? Essa é uma pergunta que eu me faço muito, né? Eu tenho algumas suposições, mas, enfim, talvez até a gente tenha um tempinho para discutir um pouco sobre isso, mas eu gostaria de deixar isso muito claro. Soft skill e a sua importância é uma coisa muito antiga. E quais são os soft skills mais importantes, né? Aqui existem várias listas. Se vocês pesquisarem, muita gente falando dos soft skills, eu já vi consultorias renomadas, tudo. Eu, particularmente, gosto de uma lista, né, que foi colocada no World Economic Forum, né, de Davos, um relatório, um report,
que eles fizeram em outubro de 2020, muito interessante, onde eles elencam, né, eles colocam as 10 principais habilidades para os executivos ou para os empregados nos próximos 5, 10 anos, 2025 a 2030, né? Eu tenho aqui essa lista e depois eu convido vocês, eu vou colocar esse relatório, né, da fonte desse relatório para vocês pesquisarem, mas aqui, como é um papo muito rápido, eu vou listar o que eles colocaram, eu vou apresentar para vocês o que eles colocaram. Na realidade, eles dividem essas habilidades por 4 tipos, né, de habilidades. A primeira é a capacidade de resolver problema. E quais seriam as habilidades que estariam nesse item, né? Termos pensamento analítico e inovar, né? O segundo seria a resolução de problemas, a capacidade de resolver os problemas complexos. O terceiro é pensamento crítico e criatividade. E o quarto, idealização, racionalização e resolução de problemas em geral. Tá? No segundo item, no segundo grupo, eles colocam a autogestão, a nossa capacidade de desenvolvermos a autogestão. E aqui, uma habilidade que eles colocam é o aprendizado ativo e contínuo, né? Quer dizer, é super importante a gente continuamente seguir buscando o aprendizado em função das mudanças do ambiente de trabalho, no mundo como um todo, né? O segundo, e esse eu acho extremamente importante, e depois a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Que é resiliência e tolerância ao estresse. Essa eu acho uma habilidade extremamente importante, principalmente no mundo Covid e pós-Covid, onde a gente tem essa insegurança geral, tanto na nossa vida privada quanto na vida profissional, no ambiente profissional, faz com que quem consiga desenvolver essa habilidade e a tolerância, a resiliência ao estresse, realmente tem um diferencial muito grande. A terceira frente que eles colocam são as habilidades relacionadas à capacidade de trabalharmos bem com as pessoas. E aqui, basicamente, a habilidade, o soft skill, seria a liderança, a influência, a comunicação que a gente tem dentro do nosso grupo, né? São habilidades extremamente importantes para os próximos anos. E, finalmente, uma que não é tanto soft skill, mas também requer habilidade, é o uso de tecnologia. Quer dizer, a gente buscar o aprendizado, usarmos e desenvolvermos novas tecnologias. Então, nesse relatório do World Economic Forum, eles falam basicamente dessas 10 habilidades que serão as mais importantes para o nosso futuro, né? Então, eu convido vocês a darem uma estudada nisso daí. E, por fim, né, eu gostaria de deixar uma coisa absolutamente claro, que eu tenho hoje a percepção clara disso daí, da importância do desenvolvimento dessas habilidades. Fala-se muito da importância dessas habilidades, mas muito pouco em como e se conseguimos desenvolver essas habilidades. Aí vem no meu aprendizado um pouco de neurociência, um pouco de psicologia, conversando com psicólogos, com vários colegas, e é uma coisa que a gente tem que considerar hoje é que, sim, nós temos a capacidade de desenvolver esses soft skills. Isso não é uma coisa nova, tá? E talvez este seja o grande problema das escolas não terem ensinado ou não terem colocado isso dentro do currículo. Porque até muito recentemente tinha-se uma percepção de que a nossa mentalidade era fixa, ou seja, a gente nascia como QI. Nascíamos com aquilo, com uma boa comunicação, uma boa integração, um senso de análise crítica e não conseguíamos desenvolver. Isso hoje sabe-se que não é a verdade. Tá? Com o devido treinamento, a nossa mentalidade é o que eles chamam de mentalidade de crescimento. Nós conseguimos, sim, apesar da questão genética e de nossas experiências, nós conseguimos construir um caminho de desenvolvimento para essas habilidades, através
de ações específicas, que, obviamente, infelizmente, hoje a gente não vai dar para conversar, e talvez eu não tenha o conhecimento suficiente para discutir isso, mas certamente o recado que eu quero deixar aqui é que sim, podemos desenvolver os soft skills e vamos atrás disso. E outra coisa que eu acho extremamente importante e muito pouco falado, que eu vejo hoje, principalmente nas organizações, fala-se muito em burnout e saúde mental. Beleza, ótimo, realmente é um problema seríssimo, tá? Um percentual muito grande da força de trabalho hoje, principalmente pós-Covid, passa por esses problemas de burnout. Agora, para mim, eu tenho como claro que, se não for resolvido essa questão, se a gente não tiver essa base de saúde mental, é um pouco lógica para nós financeiros, né? Se a gente não tem uma boa saúde mental, nós não conseguimos desenvolver as habilidades tangíveis e até as intangíveis. Isso é muito fácil de ver. Então, uma pessoa com burnout, eu vou dar um exemplo muito simples que eu aprendi com um psicólogo. Uma pessoa com burnout, com depressão, naturalmente, uma característica dela é ser negativa. Então, se a pessoa tem um problema de saúde mental, como depressão e burnout, e é negativa, como que ela pode trabalhar em equipe? Né? Ela vê sempre o lado negativo das coisas. Então, aqui um convite também que há um entendimento de que existe uma base para as coisas, né? Que é para o desenvolvimento de soft skills. Ele pode e deve ser desenvolvido, mas tem uma base. O alicerce é nós termos também uma boa saúde mental, tá bom? Eu acho que esses são os grandes recados que eu gostaria de deixar. É um prazer, como eu disse, ajudar vocês, ajudar o IBEF de São Paulo nessa série, que eu acho que vai ser fantástica, e deixo um grande abraço a todos.